Olá, amigos do YouTube, sejam todos muito bem-vindos a mais um Bom Dia Mercado, mais um planejamento de trabalho que eu faço aqui com vocês. Meu nome é Theo Borges e nesse BDM eu vou fazer junto com vocês o meu planejamento para essa sexta-feira, dia 25 de fevereiro, início do fim de semana. Um dia um pouco mais tranquilo, geralmente sexta a velocidade, a quantidade dos jogos é mais reduzida, depois sábado e domingo o bicho pega. Tá? Antes de começar, também vou comentar um pouco sobre essa quinta-feira de Conference e Europa League. Tivemos as definições das equipes que vão participar dos sorteios das oitavas de final, tanto da Europa League quanto da Conference League. Já vou falar sobre isso. Mas antes, lembrar vocês que até o dia 27 de fevereiro está rolando aquela promoção de R$ 5 por dia na Betfair. Então, para você que é cliente antigo ou se você não tem uma conta, tem um link aqui embaixo para você solicitar esse bônus e ganhar todos os dias. Agora, se você aproveitar amanhã, sexta, tem sexta, sábado e domingo para você receber esse bônus. Ele não é cumulativo, ele caduca, então você precisa usar ele dentro das 24 horas. Ele pode ser usado de qualquer maneira, pode ser usado em múltipla, em opção criar aposta, do jeito que você quiser, tá bom? Essa promoção é mais específica relacionada a Libertadores, mas você pode utilizar em qualquer jogo que você quiser. Beleza? Vou lembrar vocês também que eu vou deixar aqui embaixo o meu artigo sobre a 24ª rodada da Bundesliga. Né? Eu escrevo no blog da Betfair toda a rodada sobre a Bundesliga 2. Eu sou um cara apaixonado pela Bundesliga 2, vocês sabem disso. Comentei aqui sobre a série de vitórias do Bremen que acabou sendo interrompida, o São Paulo que perdeu a invencibilidade dentro de casa, o clássico chamado de Derby do Norte da Alemanha, o grande clássico entre Hamburgo e Werder Bremen, que o Hamburgo já está na Bundesliga 2 há algum tempo, o Bremen caiu agora, mas é um derby que vale a liderança da competição. O Bremen tem 42 pontos, o Hamburgo tem 41. Falei sobre os jogos que estão por vir e tudo mais, e vou deixar o link aqui embaixo para você conferir. E tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Afinal de contas, tem jogo da Bundesliga 2. Vamos começar falando rapidinho sobre... Deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil. Sobre os jogos de hoje, quinta-feira, eu trabalhei majoritariamente nessa quinta-feira nos mercados de gols, por dois motivos. Primeiro, porque eu não encontrei valor no Match Odds, nos jogos que eu assisti. E segundo, porque a gente está vivendo ali momentos extremamente intensos, né, com essa questão da Rússia, da Ucrânia. E como é que eu faço para deletar isso aqui? Peraí, essa promoção aqui não é minha não. Aí. Então a gente acabou, eu não sei vocês, mas eu acabei dividindo a minha atenção entre trabalho e notícia, acompanhando live de tudo quanto é jornal, de fora, daqui de dentro, para entender o que estava acontecendo. A gente fica, cara, eu particularmente fico muito preocupado com o rumo que as coisas estão tomando. Enfim, o que eu fiz nessa quinta-feira? Eu trabalhei 4 jogos no mercado de gols. Lazio e Porto, Olympiacos e Atalanta, Sociedade Leipzig e Rangers e Dortmund, tá? 3 jogos eu trabalhei o limite e tive resultado positivo, em um deles não, o Dortmund não conseguiu marcar no final, tá? Então foi um dia bom para gols, mas foi um dia onde eu evitei trabalhar o match odds muito por conta da desconcentração, tá? Vamos lá, só passando pelos resultados rapidinho, o Zagreb até venceu o Sevilha, eu tinha comentado que eu ia vir buscar algo no match odds, mas eu não fiz nada, mas não conseguiu se classificar. O Sevilha acabou vencendo por 3-1 no primeiro jogo. A Lazio, mesmo tendo empatado com o Porto, como perdeu o primeiro jogo, ficou de fora. A Atalanta conseguiu agora sim se impor fora de casa e venceu por 3-0 no placar agregado de 5-1, passa para participar das oitavas de final. O Leipzig venceu de maneira muito madura a Real Sociedad, que contou com um apoio tremendo da torcida lá na Espanha, mas não conseguiu. A grande decepção do dia, que talvez tenha surpreendido todo mundo, tenha sido o Betis e Zenit. Aqui a gente esperava, óbvio, um jogo com gols, com muitos gols. Pela qualidade, pelo jeito que as duas equipes jogam, acabou que não aconteceu isso, né? Acabou que o jogo ficou 0-0, o Zenit teve um gol no final que poderia pôr fogo na classificação, que acabou sendo anulado, né? Então foi um jogo bem decepcionante. Eu confesso que eu não consegui assistir o primeiro tempo, só vi o segundo. O Braga acabou devolvendo 2-0 para o Sheriff Tiraspol e passou nos penais. O Barcelona, a gente precisa ficar de olho nesse Barcelona, hein? Tá na hora da gente começar a virar a chavinha, porque pode ser que esse novo Barcelona com chave, com a chegada dos jogadores, principalmente do Aubameyang,
tenham coisas boas aqui pra gente, tá? Realmente jogaram hoje, assim, muito bem, tá? Muito bem. Sofreram, mas jogaram muito bem. Ofensivamente o Barça melhorou, assim, 200%, tá? Então, devolveu, já tinha empatado o primeiro jogo, acabou ficando 5, né? 5-3 no agregado. E o Rangers acabou não classificando, óbvio, muito por conta o Dortmund acabou não classificando, desculpa, muito por conta do primeiro jogo, onde perdeu para o Rangers em casa por 4-2. O Rangers até viu o Dortmund vindo para cima, depois de abrir o placar, viu o Dortmund virando o jogo para 2-1. Mas como o Dortmund tinha que se expor demais, o Rangers é um time xarope, muito chato no contra-ataque. Xarope, quando eu digo, é um time que pega a bola, às vezes, na própria área e vai correr com ela até na outra área em velocidade absoluta. E, cara, para a defesa do Dortmund, correndo para trás, contra aqueles caras velozes do Rangers, foi muito difícil. Foi pouco, tá? Acho que o Rangers poderia ter aproveitado até mais os contra-ataques e acabou se classificando de maneira merecida. O Haaland ficou de fora mais uma vez. E assim vai a temporada do Dortmund, né? Eliminado da DFB Pokal pelo São Paulo, eliminado agora, já tinha sido eliminado da Champions, teve a chance na Europa League, foi eliminado, agora não vai descer para a Conference e já era a temporada agora do Dortmund, é tentar bater o Bayern na Bundesliga 1, mas cá entre nós é muito difícil, tá? Na Conference League eu não fiz nada, o Bodo Glimt confirmou a classificação contra o Celtic, realmente o Celtic se mostrou desinteressado e vai focar na Premiership, na Escócia, né? Já havia sido eliminado da Europa League e teve esse prêmio de consolação na Conference League, onde ele não se mostrou tão entusiasmado assim. O PSV passou pelo Maccabi Tel Aviv, o Partizan passou em cima do Sparta Praga, o Marselha mais uma vez venceu o Karabakh, o primeiro jogo tinha sido 3-0, né? Agora foi 6-1. O Leicester já tinha vencido o Rangers no primeiro jogo, foi lá e venceu de novo, teve gol de bola parada, teve gol de bola aérea. O PAOK devolveu a derrota para o Midtjylland, né? Tinha perdido para o Midtjylland no primeiro jogo, e aí sim, esse jogo especificamente com esse resultado era o que eu esperava no primeiro jogo, que acabou sendo, se eu não estou enganado, 1-0, né? No jogo de ida. O Slavia Praga passou pelo Fenerbahçe, 2 vitórias por 3-2, se eu não estou enganado, não é isso? É isso, 6-4. E o Vitesse venceu o Rapid Viena por 2-0. Esse jogo, ele fazia esse jogo aqui e o jogo do Betis com o Zenit fazia parte das grandes probabilidades de hoje. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Olha só, tinha aqui Betis e Zenit para 1,5, não entrou, né? E o Vitesse para o Rapid Viena entrou, mas o ambas marcam não. Então hoje, o grandes probabilidades que ontem tinha sido bom, hoje não foi tão bom, muito por conta dessa decepção aqui no jogo do Zenit com o Betis, tá bom? Então vamos falar sobre esse dia 25, vou colocar aqui de novo o radar esportivo, como é de costume. Eu, particularmente, Theo, vou focar em 3 competições hoje, tá? Os 3 jogos na Alemanha, um jogo na Bundes 1 e 2 jogos na Bundes 2 e 2 jogos na Série A italiana. Não vou fazer a La Liga, nem Ligue 1, nem Premier League. Como sexta-feira é um dia um pouco mais tranquilo, assim como costuma ser segunda-feira, eu vou me segurar um pouco para sábado e domingo conseguir focar em mais jogos, tá bom? Assim eu consigo resolver algumas coisas pela manhã e tal, não preciso ficar focando em tantos jogos assim. Beleza? Então vamos lá, vou começar com Hoffenheim e Stuttgart, eu vou até já puxar o meu PDF de apoio aqui para a gente fazer junto. Primeiro, em relação à classificação, para quem não sabe, o Stuttgart subiu há 2 temporadas atrás, subiu ele e o Arminia Bielefeld. O Arminia veio em primeiro lugar como campeão da Bundes 2, o Stuttgart veio como vice-campeão. E eu vou ser sincero para vocês, o Stuttgart ele não se planejou muito bem para a volta, para o retorno na Bundes 1. Né? Não contratou tantos jogadores, principalmente goleadores. Eu venho falando repetitivamente aqui para vocês que o Stuttgart não tem um homem de referência lá na frente, continua sendo o Kaladzic, que eu particularmente não acho um jogador à altura do Stuttgart. Para quem não lembra, o Mário Gomes, o Super Mário, que foi o jogador da seleção alemã, ele era o homem de referência no Stuttgart na Bundesliga 2 e quando o time subiu ele acabou se aposentando do futebol. Tá? Então o Stuttgart é muito carente de um jogador da parte ofensiva. A gente tem até aqui um ataque que não é de todo ruim, né? É um ataque melhor do que o Arminia, melhor do que o Wolfsburg, mas realmente não está dando resultado. Né? Como mandante, o Hoffenheim é
o sexto colocado com 7 vitórias em 11 jogos, tomou 12 gols, fez 25. Aqui falar sobre as qualidades de contra-ataque, de criação do Hoffenheim chovendo molhado, realmente é um time muito bom. E como visitante, o Stuttgart continua com apenas uma vitória na competição, 8 gols marcados, menos do que a quantidade de jogos, e 19 gols sofridos. Então, assim, é totalmente compreensível essa cotação mais baixa do Hoffenheim, e tudo que a gente espera aqui, obviamente não é certeza, mas seria uma vitória do Hoffenheim. Mas vamos dar uma olhada um pouco mais aprofundado nesses dados. A gente tem aqui o Hoffenheim tendo uma média de 2,27 gols por jogo em casa, é um ataque realmente muito bom, comparado com um ataque horrível do Stuttgart e com uma defesa que cede até quase 2 gols por jogo, ou seja, eu tenho aqui já o primeiro indício de que o Hoffenheim vai levar provavelmente a melhor. Outra coisa, a gente já falou sobre as probabilidades de vitória, né? A quantidade de vitória, o Stuttgart só venceu 1 em 11, o Hoffenheim venceu 64% dos seus jogos em casa, mas o Hoffenheim não necessariamente é o primeiro a marcar dentro de casa, ou seja, é um time que muito provavelmente consegue recuperar desvantagens no placar, e para quem gosta de buscar essas recuperações de resultado pode ser interessante, tá? O que mais que a gente tem aqui? Olha só, a gente tem um cenário já indicando muito, assim, de maneira muito clara para a gente, que eu tenho um Hoffenheim muito bom na bola aérea contra uma defesa horrorosa de bola parada do Stuttgart, né? Ou seja, aqui a gente tem o nosso primeiro match. Eu fiz questão de já mudar essa cor aqui para a gente olhar e já bater o olho e falar, opa, temos aqui uma coisa bem interessante, tá? E outra coisa que me chama muita atenção para gols, já traçando um cenário de um Hoffenheim saindo na frente, é isso daqui, ó. São os gols de contra-ataque sofridos pelo Stuttgart. Porque a gente tem um cenário de um time fraco jogando fora de casa, de um time desesperado, porque ele, se vocês olharem aqui, ó, com um pouco mais de detalhe, a gente vai ver um Stuttgart com 19 pontos e o Augsburg, que é o primeiro time na zona de relegation, está com 22. O Hertha está com 23, são 4 pontos de diferença. Ou seja, eu tenho um cenário aqui de desespero. E sempre que eu tenho um cenário de desespero, se esse time sai atrás do placar, a primeira coisa que vai acontecer é uma desconfiguração ali no sistema defensivo. Isso acontece muito na Alemanha, principalmente na Bundes 2, mas acontece também muito na Bundes 1, que é o time se desprender um pouco na organização tática e começar a ir para cima igual louco tentando buscar um empate. E aí você tem um Hoffenheim que contra-ataca super bem, com uma velocidade muito grande, talvez um dos contra-ataques mais perigosos da Bundes 1, junto com o Leverkusen, junto com o Bayern, junto com o Dortmund, e pega pela frente um time que toma muito gol de contra-ataque. Então o cenário é o seguinte, vamos lá. Vamos traçar esse cenário aqui. O primeiro é as bolas paradas, caso a gente tenha um jogo um pouco mais truncado. Já deu para ver aqui que o Hoffenheim leva melhor nesse fundamento e o Stuttgart toma bastante gol assim, tá? O segundo é o mercado de gols, principalmente se o Stuttgart sair atrás do placar. Vocês entenderam o meu motivo disso tudo? Porque o Stuttgart na frente, ele pode segurar o jogo, ele pode amarrar, o Hoffenheim vai ter que propor o jogo, ele pode ter dificuldade. Agora, não necessariamente, a gente já viu aqui nos dados também, significa que se o Hoffenheim sair atrás, ele não pode virar. Porque na maioria das vezes ele sai atrás, mas ele ganha os jogos. Tá? Então ele pode virar o jogo, mas de preferência para trabalhar o mercado de gols, eu gostaria de ter o Hoffenheim saindo na frente do placar. Esse é o cenário ideal para mim, tá bom? Talvez eu não pegue o primeiro gol, mas aí eu vou em busca dos próximos. Fechou? Bom, indo agora para a Bundesliga 2, temos 2 jogos nessa sexta-feira. Um deles vai ser bem difícil da gente ter assim uma expectativa muito grande, porque o Paderborn já foi líder da competição, já foi um dos melhores visitantes da competição, já não é mais o melhor visitante da competição, agora é o Bremen. Dentro de casa, o Paderborn é um time extremamente comum e fraco, são 2 vitórias apenas em 12 jogos. E o que segurava muito o poderio ofensivo do Paderborn era o Sven Mitchell, que foi até pouco tempo atrás o artilheiro da competição, mas que foi puxado, que foi contratado pelo Union Berlin da Bundesliga 1, que também não vive um bom momento por conta da saída do Max Kruse. Então, o Paderborn teve o seu melhor jogador, e talvez naquele momento o melhor jogador da competição, que decidia, que dava passe, que chutava de fora da área, que batia falta, tirado do time. Aí você atrela isso a um péssimo desempenho dentro de casa e você tem agora, nesse momento, um Paderborn caindo para o 8º lugar. Né? Então é muito difícil que o Paderborn dispute
nesse ano uma tentativa de voltar para a Bundesliga 1. Tá? Aqui a gente tem uma cotação do Paderborn a 1,53. Essa cotação aqui ela é ridícula, com todo o respeito, não existe isso aqui na Bundes 2. Se fosse o Werder Bremen, que é o líder, eu já ia falar que estava abaixo, porque o próprio Bremen com uma odd de 1,35 empatou com o Ingolstadt dentro de casa. Ingolstadt, que eles falam lá, né? Mas você tem um Paderborn que não tá nada disso dentro de casa. Ah, mas vai jogar contra o lanterna da competição? Sim, eu compreendo. A gente olha para a tabela e tenta imaginar que o time do Paderborn é extremamente superior ao Aui. Talvez algumas rodadas atrás, sim. Hoje em dia, não sei dizer. O time do Aui está cada vez mais dentro do buraco, muito provavelmente vai cair, sim. Mas a gente não pode esquecer que é Bundesliga 2. E que o Aui pode sair na frente, o Paderborn já pressionado por não vencer dentro de casa, se desconfigurar também, e acabar sendo um jogo mais difícil. Então eu inicialmente não venho trabalhar nada aqui. Eu vou deixar esse jogo se abrir com o primeiro gol, né? Geralmente o Paderborn tem muita dificuldade nos jogos dentro de casa. Vou pegar aqui, ó, últimos jogos do Paderborn em casa. Olha só. 0-0 contra o Dynamo Dresden. Aqui perdeu de 4-3 pro Bremen, mas até saiu o primeiro gol também foi uma nhaca danada. Então dá uma olhada, principalmente depois que esse jogo aconteceu um gol nesse jogo, porque a tendência é que ele fique mais truncado no início. Se você quer trabalhar, se você vai encontrar oportunidade aqui ou não, a gente não sabe, mas de preferência observar esse jogo depois do primeiro gol. O que esse jogo tem pra gente a mais aqui de estatística? Vamos dar uma olhada? O Paderborn, ele venceu apenas 2 dentro de casa, já falei para vocês. Aqui o desempenho do Aui também é horroroso. O Paderborn não é quase sempre o primeiro a marcar, né? Então não dá confiança nenhuma para trabalhar esse back. Você que vem para trabalhar back Paderborn por conta da tabela, esquece, tá? O Paderborn falhou em marcar em 25% dos jogos em casa, ou seja, não é um número ruim, e ambas marcam também me parece um jogo interessante, mas mesmo assim eu esperaria o primeiro gol, tá? A gente tem dentro de casa o Paderborn com um ataque horrível, o Aui fora também, a defesa do Aui talvez chame esse jogo um pouco mais para gols, o número de bola parada dos dois é praticamente idêntico, nenhum dos dois times tem uma ascensão muito grande a favor, mas defende mal. Enfim, me parece um jogo com uma tendência ali de 1,5, se a gente tiver o primeiro gol, né? Então vocês conseguem ver aqui que o Sven Mitchell ainda é o maior artilheiro da equipe, mesmo não estando mais aqui, e também é o maior passador da equipe, só para vocês terem ideia da importância do cara, tá bom? Bom, é isso, falei do primeiro jogo. Agora vamos para o segundo, que esse aqui sim eu quero trabalhar, que é o Hannover contra o Kiel. O Hannover vem de uma excepcional vitória, apesar de não viver uma boa fase. O Hannover vem de uma vitória contra o São Paulo. E o São Paulo era só o time que praticamente, só ele e o Hamburgo, né, nunca havia sido batido dentro de casa. Né? O São Paulo já havia empatado em casa, mas nunca perdido. E a gente foi para esse jogo até com uma ideia, pô, se o São Paulo ia abrir o placar, talvez ele até goleie o time do Hannover. E o que aconteceu foi o contrário. O Hannover abriu o placar e usou muito bem dos contra-ataques. Eu comentei isso lá no artigo da Betfair, que o Hannover tem um contra-ataque muito bom. É um time que joga muito bem quando está à frente do placar, para meter 3 gols no São Paulo. Então ele vem com uma moral muito boa, vem de um 2-2 contra o Darmstadt em casa e vem de um 3-0 contra o São Paulo. Acho essa cotação justa, realmente é um jogo parelho. O Kiel fez na temporada passada uma excelente temporada, agora parece que vem melhorando. O último jogo do Kiel, que agora me faltou a memória, foi um 2-0 para cima, mentira, tomou um 2-0 para cima do Karlsruhe em casa, né? Então a gente consegue ver que essa odd do Hannover aqui ela podia estar até um pouquinho mais baixa, mas faz mais sentido essa cotação aqui, obviamente, do que a do Paderborn. Vamos dar uma olhada um pouco mais a fundo nesse jogo. A gente tem aqui então, ó, um Hannover que tem um desempenho fraco dentro de casa contra um Kiel que tem um desempenho fraco fora de casa. O Kiel é um time que falha pouquíssimo em marcar fora e é um excelente time para ambas marcam. E o Hannover já tem uma dificuldade maior de marcar dentro de casa. Tem um péssimo ataque, tá? E uma média de gols também sofrida baixa. O que me chama para gols nesse jogo? Por que, Theo Borges? Por quê? Porque eu tenho uma impressão, já tendo visto vários jogos do Hannover, que quando o Hannover está na frente, ele é um time que contra-ataca muito bem, mas quando ele é um time que está atrás, ele é um time que deixa muito espaço.
Então, o que eu preciso para trabalhar gols nesse jogo é justamente de um gol, porque imediatamente ele já ativa um cenário para mim que me agrada. De preferência do Hannover. Pô, mas o Hannover marca pouco em casa, mas ele tem melhorado esse fundamento. O Hannover é hoje um dos times que estão na quarta de final da DFB Pokal. Ele enfrenta, obviamente, o adversário mais difícil, que é o Leipzig, mas mesmo assim, é um time que eliminou, se eu não estou enganado, foi o Borussia Mönchengladbach, eu acho que ele eliminou, né? Então, assim, é um time que tem melhorado. Depois dessa janela de inverno, o time começou a melhorar um pouquinho e vale a pena ter essa atenção com o time do Hannover, tá? Sobre bolas paradas, nenhum dos dois times marca bem, então nós temos aqui uma situação mais gritante. E olha só, os contra-ataques do Hannover encaixam mais do que os contra-ataques do time do Kiel. Então, de preferência, o Hannover saindo na frente. Indica para mim, o Kiel chama esse jogo totalmente para gols e o Hannover já segura um pouco. Tá? Eu venho com uma ideia de trabalhar aqui um jogo para no máximo 3 gols. Tá? Então eu vou trabalhar o mercado de gols aqui, de preferência se o Hannover sair na frente. Tá bom? Eu vou marcar a bola parada aqui também, porque o Hannover ele é tão mal na bola parada que às vezes até gol contra de bola parada ele está fazendo. Foi assim contra o Darmstadt, então eu vou ficar de olho nisso daqui. Tá? Eu realmente estou com um preconceito muito grande de trabalhar o jogo do Paderborn. Apesar dele ter mais ou menos ali as mesmas características desse daqui, o time do Paderborn está tendo muita dificuldade na parte ofensiva. Já o Hannover eu sei que produz mais no contra-ataque. Pode ser o contrário. Pode acabar o jogo do Paderborn com 4 gols e esse aqui com nenhum. Mas a minha expectativa aqui, o meu cenário é para trabalhar gols nesse jogo do Hannover especialmente. Tá? Acho que os dois jogos vão ficar melhores depois do primeiro gol. Então, se você é um cara mais afoito, que não está conseguindo uma leitura muito boa, talvez aguardar o primeiro gol seja mais interessante. Tá bom? Vamos então para a Série A italiana. Temos o Milan contra a Udinese. O Milan hoje é o atual líder da competição com 56 pontos. A Inter teve chance de passar o Milan, o Napoli teve chance de passar o Milan, a Juventus teve chance de tentar encostar, a Atalanta teve chance de tentar encostar e o próprio Milan teve chance de abrir ainda mais vantagem e ninguém venceu. Tá? O Napoli empatou, a Juventus perdeu, a Atalanta perdeu. Desculpa. O Napoli empatou, a Juventus empatou, a Inter perdeu, a Atalanta perdeu e o Milan empatou. O último jogo contra a Salernitana, que eu acho que foi 2-2, um resultado bem interessante para a Salernitana, mas para um time que quer ser campeão igual o Milan já fica um pouco mais complicado. Vamos aqui para o nosso PDF. A informação fica muito mais clara aqui no PDF, né? Pelo menos eu gosto bastante. Vamos lá. Olha só, o Milan dentro de casa venceu 8 partidas em 13 que disputou, sai na frente em quase 70% das vezes. Para você que quer trabalhar um back, isso é bom pra caramba. Lembrando que a odd do Milan está próximo de 1,50, tá? Já o Udinese sai na frente em menos da metade e venceu pouquíssimos jogos, tá? O Milan falhou em marcar em apenas 15% dos jogos, mas toma gol. É um time que em quase metade dos jogos tem tomado um gol, tá? Aqui a gente vê o ataque do Milan não é assim extremamente poderoso. O Milan tem sim bastante gols, mas ele não tem um hiper artilheiro. A gente tem ali o Rafael Leão jogando muito bem, o meu xará ali, o Theo Hernandes também, que joga muito bem, mas os gols do Milan são bastante divididos, tá? E a Udinese, os maiores destaques, para mim, é o Deulofeu e o Beto, né, o português Beto. Não sei se eles vão jogar, mas é muito importante ficar de olho nisso. O Success também é um cara que entra ali no ataque com assistência e com finalização também muito boa. Eu venho para esse jogo, olha só, a gente tem 2 bons times de bola aérea, tá? Então, primeira coisa aqui, já que é um jogo um pouco mais encardido, vamos colocar primeiras bolas paradas, aí pode ser das duas equipes, tá? Eu tenho o Milan com uma defesa um pouquinho melhor, ligeiramente melhor do que a Udinese, e aqui a gente tem o mesmo cenário que eu comentei com vocês no jogo do Hannover, que é, e também do Hoffenheim, que é o poderio ofensivo do Milan em jogadas de transição. Quando eu tenho o time da Udinese correndo para trás, como a gente gosta de dizer, né, com aquela transição defensiva, tendo que buscar um cara que está passando em contra-ataque. A Udinese já marca um pouco mal, o Milan aproveita muito bem isso. Então é aquele cenário. Primeiro, vir para esse jogo para buscar um back Milan. Ou seja, eu coloco aqui um back favorito. Caso o Milan seja na frente, eu não descarto trabalhar o mercado de gols, porque eu tenho uma Udinese que vem para cima e provavelmente vai dar espaço, tá? Mas isso aqui são só cenários, beleza? O outro jogo do dia é
Genoa e Inter aqui não dá também para fugir do óbvio, né? Nós temos um Genoa que está em 19º na competição, tem uma vitória apenas na competição, e essa vitória não foi em casa. São 12 jogos, 6 derrotas e 6 empates por parte do Genoa. O Genoa só marcou 9 gols, e a gente tem como visitante um dos melhores visitantes. A Inter tem 7 vitórias em 12 jogos, só tomou 10 gols e fez 25, né? Não dá para fugir do óbvio aqui, eu já vou até marcar um possível back favorito. Mas outra coisa que eu quero chamar a atenção para você é na bola parada. Dá uma olhada nisso daqui, ó. A Inter tem uma das melhores bolas paradas da competição. Se eu não me engano, essa Inter só perde para a Roma, tá nesse fundamento. E a gente tem um match à la Tinder aqui, que é uma das piores defesas de bola aérea da competição, que é o Genoa. Então, se a gente tiver uma Inter pressionando, com bola, recuperação de segunda bola, finalização, o Genoa dando escanteio o tempo todo para a Inter, é bem provável que a Inter consiga chegar ao seu gol nessas bolas paradas. Então, pode ser muito interessante esse fundamento. Se eu não marquei, eu já vou marcar logo de uma vez aqui, ó. Tá? O que é bom de escanteio em jogos, ou de escanteio ou de bola parada em jogos de super favorito, como é o caso da Inter? Ele confirma a tua leitura e ele vai te dando um pouco mais de confiança, né? Se você não entrou ainda, pode ser uma situação para você entrar. Se você já está dentro, é aquela confiança para você permanecer, tá bom? Vamos lá, olha só. Nenhuma vitória dentro de casa do Genoa, já tinha comentado com vocês. Em apenas 25% dos jogos ele deixou de sofrer gols. A Inter marcou primeiro em 60% das vezes que jogou fora. Somente 8% dos jogos deixou de marcar. Tem um excelente ataque, enfim, a gente já sabe aqui. É chover no molhado. E aqui, mais uma coisa que precisa ser listada, que é os contra-ataques da Inter. 5 gols marcados de contra-ataque até o momento. De novo, mesma situação do Milan, mesma situação do Hoffenheim. Se a Inter sair na frente, a gente vai ter um cenário de possibilidade, caso a Inter queira e tenha espaço para contra-atacar, da Inter vir a ampliar o placar aqui. Beleza? Olho no Lautaro Martinez, o Dzeko também vem marcando muito gols, e os melhores passadores são Nicolo Barella, não sei se ele vai estar em campo. Além de ser um melhor passador, é um excelente jogador para marcação-pressão, e isso para um super favorito é muito importante. E ele, Hakan Çalhanoğlu, que é difícil de falar o nome dele, que tem 8 assistências na competição. Esses são os jogos que eu vou trabalhar. O que nós temos a mais aqui? Na Primeira Liga, o Belenenses enfrenta o Paços de Ferreira. Deixei informações sobre esse jogo lá no PDF de apoio. O Belenenses segue ali na lanterna da competição com 15 pontos. Na Premier League a gente tem o Southampton contra o Norwich. O Norwich está lá na parte de baixo da tabela, em 20º, né? E fora de casa o Norwich tem 2 vitórias em 12 jogos. Vai enfrentar um Southampton que dentro de casa é o 8º colocado. Eu tenho pouquíssima informação sobre eles. Na Ligue 1 nós temos o Montpellier com o Rennes. Faz tempo que eu não acompanho o jogo do Rennes, mas geralmente é um time muito encardido de jogar contra. Tá em 5º colocado e é um visitante meia boca. Visitante meia boca. O Montpellier acaba sendo um mandante mais chato, mas eu também vou pular esse jogo aqui. Na terceira divisão da Alemanha temos o Vitória de Colônia contra o Havels. Eu tenho evitado de trabalhar esses jogos na terceira liga da Alemanha. Eu tenho trabalhado mais o time do Magdeburg, que é o atual líder, que deve subir com bastante facilidade, e o Kaiserslautern, que atualmente ainda é o 2º colocado da competição. Na La Liga, Levante e Elche, mais um joguinho bom para ficar de olho ali, talvez não leia a pior equipe em campo, mas esse aqui eu vou deixar para vocês, eu vou deixar passar. Então é isso, eu fico com Bundes 1, Bundes 2 e Série A italiana. No Cariocão eu tenho Boa Vista com Madureira, uma Liga da Bélgica aqui, Superliga da Dinamarca. É isso, meus amigos. Eredivisie. É isso. Bom, se eu te ajudei com alguma informação relevante, se eu ajudei o seu planejamento de trabalho, você me ajuda agora e deixa o seu like aí no vídeo, que ajuda bastante. E se você não é inscrito nesse canal, convido você a se inscrever. Sempre que eu vou trabalhar, sempre que eu posso, agora são quase 9 horas da noite, eu venho aqui e faço meu planejamento com o intuito não só de me preparar bem para os jogos e discutir com vocês nos comentários, mas também de ajudar vocês da melhor maneira possível. Beleza? Então um grande abraço a todos. Se você quiser me acompanhar no Telegram, o link também está aqui embaixo. Valeu!